Olá, muito boa tarde, mais uma vez juntos. Vamos aí nos referendarmos à questão do que a Bíblia nos diz, nos relata a respeito do ministério apostólico, ou seja, do apóstolo, e também do ministério pastoral feminino, a pastora. Eu gostaria de deixar claro que não vou colocar minhas indagações ou os meus achismos nos ponderarmos em relação à Escritura Sagrada. Pois bem, uma coisa que nós precisamos ter consciência e estarmos cientes é de que, para o cristão, né, para o cristianismo, a regra de fé deve ser a Bíblia Sagrada, única e exclusivamente. Como o Alcorão é para o islamismo, Buda é para o budismo, Allan Kardec para o espiritismo, e tantos outros aí. Então, nós precisamos entender que para nós sermos cristãos, dos feitos e dos ensinos de Jesus, né, nós precisamos seguir a Jesus, nós precisamos seguir a Bíblia, né? E Deus permitiu, então, o plano de salvação através da Bíblia e da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se entregando na cruz do Calvário como um sacrifício único, vivo e eterno, né? E não precisamos de mais nenhum outro fundamento além daquele que já foi posto, novo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos tomar cuidado de não incorrermos aí e nos deixarmos levar por ventos de doutrinas, por ensinos de demônios, doutrinas de demônios e coisas que nós estamos vendo infiltrados nos seios das denominações religiosas. De denominações e às vezes tempo, porque a igreja somos nós, né? A igreja não é a alvenaria, a igreja não é o prédio, o local. Ali é um templo de culto e adoração a alguma coisa, a Zeus, a Deus, ao Criador, depende. Então, o ponto de vista de cada seguidor. Somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Jesus não virá buscar igreja, denominação, templo, placa de igreja, ele virá buscar nós, as nossas almas, os remidos, os escolhidos, né? Então nós vamos observar aí, em primeiro lugar, que a Bíblia é bem clara, do princípio ao fim. Inclusive, Paulo diz algumas coisas que chega a ser até uma ofensa para as mulheres, mas ele disse que a mulher deve ficar calada na igreja, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, perguntar em casa ao seu marido. Não me perguntem por quê, mas é claro e óbvio que nós vamos entender um pouco a partir deste escrutínio da palavra de Deus, né? Esse prescrutar da palavra de Deus. Nós vamos observar aí que nessa abordagem nós poderemos entender um pouco. Pois bem, então a questão do ministério pastoral, o fato de não haver pastora nas Escrituras Sagradas. Nós observamos, já começa aí com a questão dos patriarcas. Então nós temos aí Abraão, Isaac, Jacó, né? As 12 tribos, né? Que se estabeleceram no deserto, depois que saíram do Egito, se estabeleceram no Egito, né? E depois para o deserto, e etc. Mas aí nós temos também a questão de homens praticamente na dianteira da obra de Deus. A partir daí, então, nós tivemos também o caso dos, por exemplo, de Gideão, e nós tivemos aí Davi, tantos outros patriarcas também, né? Nós observamos que a Bíblia não é um regime matriarcal.
exclusivamente um regime patriarcal. E aí nós observamos que, ao decorrer de tudo isso, entramos também na questão dos profetas maiores e dos profetas menores. Nós tivemos aí também praticamente Isaías, Jeremias, Ezequiel, né? Abacuque, Amós, tantos outros, e um pouco é difícil você falar que houve ministério feminino aí neste período também. E depois disso nós vamos observando aí, mais recentemente, bem, dos discípulos, também, antes dos discípulos, podemos falar aí do sumo sacerdote, do judaizantes, né, da lei. Nós tínhamos aí sumo sacerdote, doutor da lei, escribas, fariseus, né, também homens, né, Caifás, Ananás e tantos outros aí. E mais aí, próximo, um pouco mais próximo, eu digo próximo porque para a história, 1000, 2000 anos não é muita coisa. E aí nós temos então a questão também dos discípulos, né? E a questão dos discípulos, foram 12, né, ao todo, depois com a questão da reposição de Judas, né, mas sempre em número de 12, e também homens. E apóstolos também, nós vimos aí a questão de Paulo, né, também homem. Qual era então a importância, qual é a importância da mulher hoje? Obviamente, ela tem o seu papel. Ela pode interceder, ela pode orar, ela pode contribuir, né, assim, financeiramente, ela pode evangelizar. A única objeção é que não poderia atuar como ministério pastoral, de pastora, de missionária, coisa desse tipo. Isso aí desde os primórdios, né, desde o primeiro arquétipo bíblico dos patriarcas, nós vemos aí Deus usando de homens. Se você observar, houve uma exceção, sim, é a questão dos juízes, do livro de Juízes, né? Nós temos aí algumas mulheres que realmente foram expoentes. Não é de praxe. Nós estamos aí trabalhando com uma exceção à regra, né? E não uma regra que virou exceção. Então, nós temos também alguns casos aí como Ruth, tal, mas são personagens históricos, né, da Bíblia, que não tiveram nenhum papel proeminente de ministério, etc, etc. E eu também não sei por quê. Não sou dono da verdade, mas infelizmente, se a gente fizer uma leitura da Bíblia, desde o Gênesis até praticamente os últimos livros da Bíblia, nós vamos observar que realmente ministério era a dedicação de homens, segundo o propósito de Deus. Mas aí não foi revelado de forma, vamos dizer assim, definida, mas um dia nós iremos saber o motivo, talvez no pós-mortem, né, talvez na glória nós saberemos então o porquê disso. E então vamos agora falar um pouco a respeito também da figura do apóstolo. Hoje nós ouvimos falar tanto, né, nesses ventos de doutrinas modernos, né, nesses ensinos de demônios, aí nós observamos aí hoje a questão do apóstolo, né? José Ion costuma dizer apostolites, né, os apostolites de hoje. Ele faz um pouco de ironia, praticamente ironiza um pouco isso, né? Obviamente também é uma questão, porque, em primeiro lugar, para você ser um apóstolo, você tinha que ter vivido praticamente no período cristão,
você teria que ter, de uma forma ou outra, sido contemporâneo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como foram os discípulos, ou os apóstolos, né? E nós temos o caso de uma questão que não pode ser exceção, o caso de Paulo, que não viu Jesus, não conviveu com Jesus no seu ministério terreno. Mas nós temos uma confirmação da Bíblia sobre uma revelação que ele teve na estrada de Damasco, e praticamente Jesus falou com ele, né? Paulo, Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Deus o escolhe, né, como praticamente um vaso precioso nas mãos de Deus, e ali ele tem uma revelação, praticamente ele ouve, tem a questão de ver aí Jesus praticamente durante a sua vida. Então ele se torna um apóstolo. Foram poucos os casos de apóstolos. Uma outra questão a respeito do ministério apostólico é que, além de ter convivido ou andado com Jesus, ou visto Jesus, ou ter sido comissionado diretamente por Jesus, e teria que ter todos os dons em que a Bíblia relata. Ele teria que ter todos os dons, sem exceção de nenhum. A gente teria, então, um ministério de apóstolo, ou um ministério apostólico. Vou deixar aqui essas minhas definições. E é bom lembrar, então, que não são minhas as explicações, mas estão contidas nas Escrituras Sagradas. Aquilo que praticamente nós podemos entender, nós entendemos. E deixemos nas mãos de Deus, né? E muito importante hoje firmarmos as nossas estacas nas Escrituras Sagradas, né? A nossa referência cristã, do cristianismo, é a Bíblia Sagrada. Não é o que diz Beltrano, apóstolo, fulano, pastor, pastora, missionário. Isso é tudo baboseira, pessoas que já se perderam e se corromperam ao longo dos anos, nem o que dizem e o que fazem. Perderam. É a mesma coisa hoje um juiz deixar do Código Civil, da lei, da jurisprudência, da Constituição, e começar a criar regras, leis, assinar condenações, absolvições, sem respaldo jurídico algum. Ficaria uma coisa no ar, uma coisa arbitrária, aleatória, né? E isso também é uma coisa que não convém. Então, o juiz, né, o legalista, ele tem que seguir as normas da lei. Se ele sair fora, complica. O budista, ele tem que seguir Buda. O espírita, ele tem que seguir no espiritismo Allan Kardec. O islamita, o islâmico, o islã tem que seguir a Maomé. E nós, como cristãos, temos que seguir a Bíblia e Cristo. Primeiramente, Cristo, né, pela fé, e aí a partir daí conhecemos as Escrituras Sagradas e temos que nos ater a ela. Se sairmos fora disso, corremos o risco de entrarmos em uma apostasia, criarmos heresias, né, ou seja, um alternativo, um cristianismo alternativo, como nós temos muitos hoje aí. Digo isso comigo mesmo também. Se eu me desviar das Escrituras Sagradas, eu serei mais um entre tantos falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores, né? Ladrões, mercenários, salteadores, lobos vestidos de ovelhas, lobos rapazes, lobos vorazes, né? Cães gulosos, cujo Deus é o próprio ventre, amantes do dinheiro, amantes de si mesmo. É complicado, gente. É como se fosse o limiar da loucura, entre a sanidade e a loucura, um fio de cabelo, né? Esse tramitar de um lado para o outro. Para também deixarmos de sermos um cristão genuíno, a partir do momento que passamos
de incrédulos para crédulos em Jesus Cristo pela fé, nós temos algumas implicações. E pelos frutos conhecereis as árvores, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Mas a árvore boa trará bons frutos e a árvore má trará maus frutos. E a árvore que não dá fruto, eis que o machado já é posto à raiz das árvores, serão cortadas e lançadas no fogo. E ali haverá ranger de dentes. Então, que se refere aí, né, ao Hades, ao Sheol, né, à Geena, ao inferno, a um local de aflição e de sofrimento eternos. Então, vamos deixar aí essa nossa contribuição. Ponto, se assim Deus nos permitir. Uma boa tarde a todos e que Deus os abençoe em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De fé deve ser a Bíblia Sagrada, única e exclusivamente. Como o Alcorão é para o islamismo, Buda é para o budismo, né? Allan Kardec para o espiritismo, e tantos outros aí. Então, nós precisamos entender que para nós sermos cristãos, dos feitos e dos ensinos de Jesus, né, nós precisamos seguir a Jesus, nós precisamos seguir a Bíblia, né? E Deus permitiu, então, o plano de salvação através da Bíblia e da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se entregando na cruz do Calvário como um sacrifício único, vivo e eterno, né? E não precisamos de mais nenhum outro fundamento além daquele que já foi posto, novo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então nós precisamos tomar cuidado de não incorrermos aí e nos deixarmos levar por ventos de doutrinas, por ensinos de demônios, doutrinas de demônios e coisas que nós estamos vendo infiltrados nos seios das denominações religiosas. Eu gostaria de deixar claro que não vou colocar minhas indagações ou os meus achismos nos ponderarmos em relação à Escritura Sagrada. Pois bem, uma coisa que nós precisamos ter consciência e estarmos cientes é de que, para o cristão, né, para o cristianismo, a regra de... Olá, muito boa tarde, mais uma vez juntos. Vamos aí nos referendarmos à questão do que a Bíblia nos diz, nos relata a respeito do ministério apostólico, ou seja, do apóstolo, e também do ministério pastoral feminino, a pastora.